de poder retornar a esta casa de oração e uma vez mais poder fazer uso da poderosa palavra de Deus. Eu quero aqui magnificar o Senhor pela vida do meu amigo presbítero Rafael, um amigo já de longas datas. Que Deus continue abençoando a vida desse abnegado servo do Senhor, juntamente com a sua muito digna esposa. E louvando a Deus pela vida desse casal sacerdotal, eu estou louvando a Deus por todo o corpo de obreiros desta casa e todos aqueles que aqui cooperam para o crescimento da obra de Deus. Queridos, eu quero aproveitar o tempo que foi me dado e eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Você que trouxe a Bíblia, por favor, localize o segundo livro dos Reis, capítulo de número 19, verso de número 14, para a nossa breve meditação. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 19, verso de número 14. Quantos localizaram, diga: eu vou para o céu. Vou ler para a gente ganhar tempo. Se tem alguém do seu lado sem a Bíblia, por favor, estenda a sua. Deixa ele apanhar aí uma carona no seu retrovisor, tá bom? Diz assim o texto: e recebendo, pois, Ezequias a carta da mão do mensageiro, e lendo-a, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Eu vou repetir. Recebendo, pois, Ezequias a carta da mão do mensageiro, lendo-a, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. E você diz amém. Não feche a sua Bíblia, deixa aberta, porque nós vamos recorrer ao texto. Toma o teu assento, por favor, e redobre a sua preciosíssima atenção. O texto que ora acabamos de fazer menção, de fato é um texto conhecido, um texto familiar. Eu acredito que todos que aqui estão, na sua devocional, já teve a oportunidade de se deparar com esse texto e de ser ricamente abençoado por Deus através dele. Percebam que o verso de número 14, a Bíblia nos mostra o exato momento em que o rei de Judá está recebendo uma carta. E percebam que a carta que ele recebe, ela foi enviada pelo rei da Síria, a saber, Senaqueribe. Senaqueribe, para quem não sabe, ele era um rei perverso, um rei maligno, um rei diabólico. E o desejo de Senaqueribe era possuir e conquistar a cidade de Judá. A Bíblia diz que o rei Senaqueribe, ele vinha pelejando contra as nações vizinhas, e por onde este rei passava, ele deixava um rastro de morte, um rastro de destruição. E em uma estratégia de guerra, ele vai escrever uma carta, porque o intuito deste rei era mexer com o psicológico da nação de Judá e com o psicológico do rei de Judá. Porque quando ele subisse para pelejar contra a mesma, seria mais fácil para conquistar, porque toda a nação estaria com o seu psicológico abalado. Então o que ele faz? Ele escreve uma carta e ele dá ordem ao mensageiro que entregasse a carta na mão do rei Ezequias. E o verso 14 nos mostra o momento em que o rei Ezequias está recebendo a carta. A carta que o rei Ezequias recebe, esta carta não continha palavras de boas novas e nem palavras de esperança. A carta que ele recebe, ela é denominada como a carta da afronta. E a Bíblia diz que quando ele recebe a carta, a Bíblia diz que ele vai ler a carta. E quando ele lê, ele toma um susto, porque estava escrito assim: ó rei Ezequias, não te enganes,
Não pense você que o teu Deus poderá te livrar das minhas mãos. Ele não pode. Assim como os deuses da cidade vizinhas não puderam, tampouco o teu Deus poderá te livrar das minhas mãos. O que o rei Senaqueribe não sabia é que os deuses da cidade vizinhas eram deuses feitos pela mão do homem. E o salmista chega a falar acerca desses deuses no Salmo de número 115, verso 4 em diante. O salmista diz que esses deuses são obras da mão do homem. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. E tem boca, mas não falam. Torna-se semelhante a esses deuses, aqueles que os fazem e aqueles que o adoram. O que o rei Senaqueribe também não sabia é que os deuses da cidade vizinhas eram deuses com D minúsculo, porém o Deus de Judá é um Deus com D maiúsculo. E o que me chama a atenção é que logo após o rei Ezequias ter lido a carta, a Bíblia diz que ele vai tomar algumas atitudes. Percebam, a primeira atitude que o rei Ezequias toma, diz a Bíblia, que ele subiu à casa do Senhor. Isso é interessante, porque o rei Ezequias não foi para nenhum outro lugar a não ser a casa de Deus. O rei Ezequias não foi para a casa do seu maior general. O rei Ezequias também não foi para a casa do seu maior guerreiro. O rei Ezequias também não foi para a casa do seu amigo. A Bíblia diz que o rei Ezequias subiu à casa do Senhor. O salmista já dizia: melhor um dia nos seus átrios do que 1000 anos em outros lugares. Não existe lugar melhor para se estar a não ser a casa de Deus. Você sabia que este lugar é o único lugar do mundo que você entra triste e você sai alegre? Porque nos outros lugares você entra alegre, porém sai triste. A Bíblia diz que ele subiu à casa do Senhor. A segunda atitude do rei Ezequias é que a Bíblia também revela que ele subiu à casa do Senhor, trazendo na sua mão a carta que o inimigo havia lhe enviado. Então isto implica dizer que ele não subiu ao templo apenas por subir. Ele subiu ao templo com um propósito. Todos nós que estamos aqui porque temos propósito. Estamos aqui porque temos meta. Estamos aqui porque temos objetivos. E nós acreditamos que esta é a noite que Deus vai mover em cima da nossa causa. A terceira atitude do rei Ezequias: primeiro, ele subiu ao templo. Segundo, ele subiu ao templo com um propósito. Terceiro, a Bíblia diz que o rei Ezequias estendeu a carta perante o Senhor. Diga comigo: o rei Ezequias estendeu a carta perante o Senhor. O que a Bíblia está informando? A Bíblia está informando que o rei Ezequias está apresentando a causa para quem pode resolver. Você não veio aqui apresentar a sua causa para mim porque eu não posso resolver. Você não veio aqui apresentar a sua causa para o pastor Rafael porque ele também não pode resolver. Você não veio aqui apresentar a sua causa para os obreiros porque eles também não podem resolver. Mas você veio aqui apresentar a causa para o Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia diz: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não faço, Deus faz. Aonde a minha mão não alcança, a mão de Deus alcança. Ele está apresentando a causa para quem pode resolver. Mas o que me chama a atenção, que além dele subir ao templo com propósito, apresentar a causa para quem pode resolver. O verso 15 diz: e orou Ezequias perante o Senhor. Isto aqui é lindo. Por que, pregador? Ele está no templo.
ele está no templo com propósito, ele está apresentando a causa para quem pode resolver. E o verso 15 diz: e orou Ezequias perante o Senhor. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que Ezequias está dentro do templo, prostrado diante do altar de Deus, com uma carta estendida, e a Bíblia diz que ele vai orar. Eu preciso frisar isso aqui, irmãos. O rei Ezequias não clamou, o rei Ezequias orou. Você sabe muito bem que há uma diferença de quem ora e de quem clama, porque quem clama não está orando e quem ora não está clamando. O pregador explica, eu explico. Quando nós falamos de clamor, o que é clamar? A palavra clamar, para quem não sabe, quer dizer gritar em alta voz. Só grita quem quer chamar a atenção de alguém, e só grita quem está desesperado. Agora, oração não. Oração é algo mais profundo, porque oração se fala de relacionamento, e oração se fala de intimidade. Oração também se fala de diálogo. E a Bíblia diz que o rei Ezequias está orando. Agora olhe para cá. O que a minha geração precisa entender, que a oração é a alavanca que move com a mão de Deus. Eu vou melhorar. Eu estou dizendo que a oração é uma das armas que Deus disponibilizou para a sua igreja. Nós estamos no meio de uma geração aonde o povo quer vitória, mas o povo não quer orar. Aonde que o povo quer portas abertas, mas o povo não quer orar. Aonde que o povo quer que Deus se manifeste na igreja, mas o povo não quer orar. O que eu estou dizendo, que a oração é uma arma que nos faz alcançar aquilo que nós almejamos. É por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A Bíblia também diz que devemos orar sem cessar. Mas percebam, quando nós discorremos a Bíblia, nós encontramos na Bíblia homens e mulheres que tiveram uma vida de oração. Quer ver? Você lembra de Ana? A Bíblia diz que Ana queria ser mãe, e um dia ela se levantou, entrou no templo, se prostrou no altar e falou com Deus. Eli olhou para ela e disse: mulher, aparta de ti o teu vinho. E ela diz: meu senhor, não me tenha por filha de Belial. A tua serva não está embriagada, a tua serva está angustiada. Eli libera uma palavra dizendo: então vai, que Deus conceda a sua petição. E a Bíblia diz: e o Senhor se lembrou de Ana. Agora pega, quem tem uma vida de oração não vive uma vida de esterilidade, mas quem tem uma vida de oração vive uma vida frutífera na presença de Deus. Você lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel, pastor Rafael, orava 3 vezes ao dia, e um dia ele foi lançado dentro da cova dos leões, mas os leões não tiveram poder sobre o corpo de Daniel, porque quem tem vida de oração, os leões não comem. Você lembra de Ananias, Misael e Azarias? Foram lançados dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais, mas o fogo da fornalha também não teve poder sobre eles, porque quem tem vida de oração, o fogo não queima. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer à igreja que precisamos voltar para o quarto da oração. Precisamos nos relacionar com Deus. Pregador, como eu me relaciono com Deus? Através da oração. E percebam que Ezequias
está orando, e ele ora do verso 15 ao verso de número 19. Sabe o que me chama a atenção? É que todos aqueles que oram porque querem obter de Deus uma resposta. Ninguém sobe monte por subir, ninguém se levanta às 3 horas da madrugada apenas por levantar. Todos nós que oramos porque queremos obter de Deus uma resposta. É por isso que Deus olhou para Jeremias, que estava dentro de um calabouço. Deus desceu e disse: Jeremias, se você invocar o meu nome, eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu sei que não é o seu costume, mas por favor, olha para quem está do teu lado e diga para ele: precisamos orar mais. Diga aí para ele: precisamos orar mais. Olhe para cá, tem gente que só ora quando o negócio aperta. Tem gente que só lembra de buscar Deus quando o vento está soprando. Aí quando o vento sopra, aí ele pergunta: onde tem oração? Quando a luta está grande, ele pergunta: pastor, tem consagração hoje? Tem monte hoje? Tem vigília hoje? Porque ele só lembra de buscar quando está passando pela luta ou passando por um vento. Olhe para cá, que relacionamento é este, pregador? É um relacionamento à base de interesse. Eu só busco a Deus quando tudo está ruim. Agora quando tudo está bem, eu não busco Ele. Quando o vento está soprando, eu vou para os pés dele. Mas quando tudo está calmo, eu continuo seguindo na minha vida normalmente. Olhe para cá, eu não posso me relacionar com Deus, eu não posso ter um relacionamento com Ele à base de interesse. Eu preciso ter uma vida de oração. Então percebam, o Ezequias está orando, e ele ora do verso 15 ao verso de número 19. Do versículo 15 ao 19, o rei Ezequias está prostrado diante do altar de Deus e dizendo: Deus, aqui está a carta que o inimigo me enviou. Senhor, ele não está apenas me afrontando, ele não está apenas afrontando a sua nação, ele está afrontando o Senhor. Ele está dizendo na carta que vai entrar em Judá, vai destruir Judá, vai demolir com Judá e vai levar os moradores cativos. Percebam que enquanto o rei Ezequias está falando, Deus está em silêncio. Quem aqui dentro nunca vivenciou o silêncio de Deus? Você vem para o culto, Deus não fala. Vem para a consagração, Deus não fala. Dobra o joelho no quarto, Deus também não fala. O que é isso? Deus está em silêncio. Mas já dizia a irmã Cassiane, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Aleluia. Então percebam que Deus está em silêncio. Só se ouve a voz do rei Ezequias. Por quê, pregador? Porque Deus não é sem educação. Deus nunca vai falar com você falando. Primeiro Ele espera você falar. Quando você termina, Ele traz a resposta que você precisa. Deixa eu correr. Quando o rei termina de orar no verso 19, o verso 19 abre uma porta. Olhe para cá, abre uma porta para que o verso 20 se revelasse ao rei Ezequias. Eu disse aos irmãos que todos aqueles que oram porque querem obter de Deus uma resposta. Olha para a sua Bíblia, por favor. Olha o que diz a Bíblia. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Olha para cá. Deus vai trazer ao profeta uma revelação. Isso aqui é lindo. Por quê, pregador? Porque o profeta Isaías não estava no templo. Eu preciso frisar isso aqui. Isaías não estava no templo. Quem estava dentro do templo era o rei Ezequias. Quando ele termina de orar, Deus vai até o profeta Isaías e Deus traz uma revelação. Diga revelação. Diga forte, revelação.
Grave isso, irmão, revelação. Porque Deus não trabalha com adivinhação, Deus trabalha com revelar. Adivinhação provém dos demônios. Eu vou te provar na Bíblia. Você lembra quando Paulo foi à Macedônia? A Bíblia diz que ele expulsou de uma moça um espírito de adivinhação. Adivinhação vem dos demônios, mas a revelação vem de Deus. Deus não precisa que ninguém vasculhe a sua vida nos Facebook da vida, no Instagram da vida, para querer profetizar do altar dizendo que Deus está falando, sendo que Deus não está falando nada. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que revela o oculto, o escondido e o profundo. Deus traz o profeta uma revelação. E Deus diz ao profeta: Ezequias está no templo e ele está invocando o meu nome. Diz para ele que a oração que ele fez acerca de Senaqueribe, rei da Síria, fala a ele que eu ouvi. Mas eu preciso destacar algo aqui, pastor Rafael, com muito temor. Eu preciso destacar algo aqui. Percebam que o rei Ezequias, ele não correu atrás do profeta. Foi Deus que levou o profeta até o rei Ezequias. O que isto quer dizer? Crente que tem vida de oração não precisa ficar pulando de igreja a igreja atrás de profeta, de profecia, de revelação. Porque quem tem vida de oração, ele fica dentro da congregação dele e espera Deus levantar o vaso dentro dela. Então não foi o rei que correu atrás do profeta, foi Deus que levou o profeta até o rei. Oremaia Súria. E Deus diz: o que você pediu em oração acerca da causa, acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Deixa eu melhorar. O pastor não te ouviu, o pregador não te ouviu, o cantor não te ouviu, o obreiro não te ouviu, mas Deus já ouviu. Se Deus ouviu, isto é sinal, irmã Flávia, que Deus vai descer na terra para guerrear as nossas guerras. A sua Bíblia está aberta, acompanhe comigo. Verso de número 28. Percebam que do verso 20 em diante não é o rei Ezequias que fala mais. Então quem fala? O Deus do rei Ezequias. Você não veio aqui hoje em busca de uma resposta? Olha para a Bíblia, olha o que ela diz no verso 28. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Olhe para cá. Olha o que Deus está falando para o rei Ezequias. Deus está dizendo assim: Senaqueribe está muito exaltado, está com o narizinho muito empinado. Quem ele pensa que é? Ele é a criatura e eu sou o Criador. Deus está dizendo: vou abaixar a crista dele. Jeová vai começar por onde? Vou começar pelo nariz. Por que Deus começa pelo nariz, irmãos? Porque todo soberbo que pensa que alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é empinar o nariz. Aí Jeová está dizendo: ele está muito soberbo, vou começar pelo nariz. O que o senhor vai fazer, Jeová? Vou colocar no nariz dele o meu anzol. Mas só que anzol aqui, irmãos, olhe para cá. Anzol no original não é anzol, é argola que se coloca no nariz do boi. Quando o boiadeiro coloca uma argola no nariz do boi, segundo fonte de pesquisa diz que o boiadeiro está retirando toda a força do boi. Aleluia. Segundo fonte de pesquisa também diz que ele atravessa uma corda e puxa o boi pelo nariz. É o que Deus está dizendo: eu vou retirar a força dele e vou puxar ele pelo nariz. Mas só que Deus continua dizendo: vou colocar nos lábios dele o meu freio. Diga comigo: Deus tem um freio. Grita para todo mundo ouvir: Deus tem um freio. Mas só que o freio de Deus não é freio ABS. Apertou, o carro parou. Não é esse freio. O freio de Deus é freio que se coloca na boca do cavalo. Olha para cá. Quando o cavaleiro pega o freio
e vai se aproximando para perto do cavalo, ele está passando uma mensagem. A mensagem é simples, mas é muito poderosa. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo: quando eu colocar esse freio na boca do cavalo, a partir desse momento ele vai estar no meu domínio. Se eu quiser que o cavalo pare, eu puxo o freio. Mas se eu quiser que ele ande, eu solto o freio. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Ezequias, você já perdeu o controle das coisas, mas eu não perco o controle de nada. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: sabe esta situação que está roubando a sua paz, tirando a sua alegria, tirando o seu sono, tirando o seu sossego. E o diabo disse: eu vou acabar com a família. O diabo disse: vou destruir o casamento. O diabo disse: vou acabar com o ministério. Mas Jeová está dizendo: vai não, Satanás, porque esta é a noite que eu vou puxar o freio. É Deus dizendo para a Assembleia de Deus de Madureira que esta noite Deus vai puxar o freio. Ó glória, olha para alguém do lado e diz: Deus vai puxar o freio hoje. Esta situação que te aflige, Jeová vai puxar o freio. É Deus dizendo: eu vou brecar o inimigo. Ele não vai dar mais nenhum passo. Por quê? Porque eu vou puxar o freio. Aí Deus diz assim: pelo caminho por onde ele veio, é por esse aí que ele volta. Peraí. Pregador, por que Jeová não faz ele voltar por outro? Não é por esse mesmo. Porque foi por esse aqui que ele subiu com a carta aberta, mostrando para todo mundo que ele faria em Judá. Aí Jeová está dizendo: ele volta pelo mesmo caminho. Como? De cabeça baixa. Mas como? Frustrado. E mas como? Reconhecendo que o Deus de Judá é Deus. Olha para a sua Bíblia, por favor, verso 32, olha o que diz: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, e nem levantará contra ela trincheira alguma. Diga comigo: a cidade, diga, a cidade está imune ao ataque do adversário. É o que Deus está dizendo no verso 32. Deus está dizendo: a cidade está protegida. A cidade está guardada. Deus está dizendo: ele não vai atirar uma flecha sequer. Ele não vai atirar uma lança sequer. Por quê? Porque a cidade está bloqueada contra o ataque do adversário. É por isso que o salmista ratificou dizendo assim, ó: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aqui está o segredo: porque a sua casa está de pé, porque a sua família está de pé, porque o seu casamento está de pé, porque esta igreja está de pé, porque Deus tem guardado a cidade. Aí a pergunta que eu faço é: está com medo de quê? De cara feia? De bigode grosso? Está com medo de quê? Ah, pastor, é porque fizeram algo? O nosso Deus é maior. E Ele está dizendo para a gente: a cidade está protegida. Eu vou melhorar, olha para cá. Lembra quando Deus falou para Moisés? Falou assim: Moisés, dá ordem a esse povo para matar um cordeiro. E diga para o povo que eles vão ter que comer do cordeiro, e o sangue do cordeiro vão ter que passar nos umbrais da porta. Isso aqui é lindo. Por quê? Porque é Deus falando duas coisas. Primeiro, eles vão ter que comer do cordeiro. E segundo, vão ter que passar sobre os umbrais da porta, a vega da porta, a marca do sangue do cordeiro. É Deus dizendo: Moisés vai ter cordeiro do lado de dentro, mas também vai ter cordeiro do lado de fora. Agora percebam, você sabe que Deus liberou sobre o Egito a última praga, que era a praga da morte dos primogênitos. A morte começou a passar meia-noite pelo Egito. A primeira casa que ele entrou foi a casa de Faraó. Depois dos súditos de Faraó, até os primogênitos dos animais, a morte ceifou. Mas quando a morte virou em direção à casa dos hebreus, está escrito assim, ó: e a morte passou por cima. Não, era para você ter dado glória, porque a Bíblia não diz que a morte entrou, a Bíblia diz que ela passou por cima. Por
que a morte passou por cima? Porque a morte bateu de frente com a marca do sangue do Cordeiro. O que eu estou dizendo é que sobre a sua casa tem a marca do sangue. E se tem a marca do sangue, a sua casa está protegida. Levanta a mão para o céu e solta o grito de glória para adorar a Deus. Deixa eu correr. A sua casa, a sua família está protegida. Olha para o verso 33, por favor, irmãos. Verso 33. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Pastor Rafael, eu não sei se os irmãos perceberam, mas o verso 33 é a confirmação dos versos anteriores. Por quê? Porque tudo que Deus fala, Deus confirma. Eu acredito que aqui dentro tenha pessoas que receberam uma profecia de Deus. Passou-se os tempos, Deus levantou outro profeta para confirmar o que você já tinha ouvido. Por quê? Tudo que Deus fala, Deus confirma. Mas o que me chama a atenção não é a confirmação, porque está escrito que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele fez a promessa, ele vai cumprir aquilo que ele lhe prometeu. Mas o que me chama a atenção é o final do verso. Olha para o final do verso, olha o que diz lá. Diz o Senhor. Vê se não parece com uma assinatura no final. É Deus dizendo assim: tudo o que eu falei nos versos anteriores, eu repito no verso 33. Para você ter a convicção do que eu falei e vou fazer, eu assino embaixo. Diz o Senhor. Esta assinatura nos dá uma garantia. Segura, irmãos. Quando você vai numa loja comprar uma televisão, você só compra a televisão porque você recebe uma folha. Como é o nome da folha? Garantia. Ninguém compra sem garantia. Por que você não compra uma televisão ou um celular sem garantia? Porque você corre o risco de chegar em casa, tentar ligar a televisão não ligar, você vai reclamar com quem? Não tem garantia, não tem como reclamar. Então percebam, existem dois tipos de garantias. A primeira garantia é a garantia pela loja. O segundo tipo de garantia é a garantia estendida pela autorizada. Mas percebam que essas duas garantias, dadas pelos homens, tem um prazo de validade. Você comprou, mas você sabe que a garantia vai expirar. Mas só que a garantia que Deus dá, ela não possui prazo de validade. A garantia que Deus dá, ela é vitalícia. Eu vou te provar na Bíblia. Você lembra de Josué? Moisés morre. Josué está triste porque Moisés havia morrido. Aí Deus desce e fala assim: Josué, anima-te, levanta, Moisés meu servo é morto. Mas da mesma forma que eu fui com Moisés, eu também vou ser contigo. Faz esse povo atravessar o Jordão. Aí Josué se anima, atravessa o Jordão com o povo. Quando você olha para o capítulo 6 de Josué, Deus volta a falar com Josué. E o que é que Deus diz? Deus diz assim: Josué, eu te entrego Jericó, o seu rei e os seus valentes. Pega isso aqui, irmãos. Josué não tinha entrado na guerra, mas Deus já estava dando a Josué a garantia de vitória. Não, eu vou melhorar. Eu estou dizendo para você que você vai sair desse culto aqui hoje com a garantia de vitória. É uma assinatura. Deus assinou embaixo. Diz o Senhor. Pega isso aqui. Sabe esse sonho? Sabe esse projeto? Sabe esse objetivo que você colocou no seu coração? Deus está dizendo: eu já assinei embaixo. Isto aqui, irmãos, é para hashtag depois do culto. Olha para cá. Quando Deus assina, a borracha do inferno não apaga. Olha para alguém e diz: quando Deus assina. Diga forte: quando Deus assina, a borracha do inferno não apaga. Olha para o verso 34, eu já estou terminando. Olha o que diz: porque eu ampararei esta cidade, para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. O que Deus está dizendo no verso 34? Deus está dizendo assim: eu vou amparar a cidade. Irmãos, o que é amparar? De uma forma bem simples, amparar. Quando uma criança está aprendendo a andar, o que o papai e a mamãe faz? Vai atrás da criança, fazendo o quê? Amparando, para a criança não cair. Isto é amparar. Segura. Deus está dizendo: eu vou amparar. Ou seja, a mão de Deus está sobre a cidade.
E Deus está dizendo: eu estou amparando. Mas Deus diz assim, para livrar. Diga comigo, livrar. Diga forte, livrar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou dar o livramento. Eu gostei desse glória a Deus. Eu gostei desse aleluia. Eu vou dar o livramento. Eu não sei se você acredita, mas esta quarta-feira é quarta-feira do livramento. Escute isso aqui. Eu estava pregando na igreja metodista em Barra Mansa. Era um domingo, lá no bairro São Pedro. Era um domingo. E naquela noite Deus me deu uma palavra, que enquanto os irmãos estavam ali glorificando a Deus, Deus estava dando o livramento à distância. Eu entreguei a mensagem. O culto terminou, eu vim embora para a Barra do Piraí. Quando foi na segunda-feira, eu recebo um telefonema. Era um irmão de lá, dizendo: pastor, eu tomei a liberdade e pedi aqui o pastor Edinaldo Breveres o número do seu celular, porque eu tenho que testificar o que Deus fez no domingo. Eu falei: conta, irmão, o que Deus fez? Ele falou: irmão, naquele exato momento que o senhor disse que Deus estava dando livramento à distância, o meu filho estava sofrendo um acidente de moto. E eu estou ligando para o irmão para dizer que o meu filho não sofreu nenhum arranhão, porque Deus deu o livramento. Estava pregando na Assembleia de Deus, aqui em Piraí, melhor dizendo, em Mendes. Acabei de pregar, vim embora para casa. Quando cheguei em casa, recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Era o pastor da igreja dizendo: pastor Tiago, você não sabe o que aconteceu aqui. Eu falei: o que aconteceu? Um casal da igreja entrou no carro para ir embora. E quando eles estão indo embora para casa, eles têm que passar na linha do trem. E quando eles estão passando com o carro na linha do trem, o carro morre e o trem estava vindo. O rapaz ficou tão apavorado que começou a gritar para a mulher dele: desce do carro, porque o trem está vindo. E ela disse: não vou descer, dá partida no carro, porque o carro vai ligar agora. Quando ele deu a partida, o carro ligou e eles saíram, e o nome de Jesus foi glorificado. Pastor, por que tu está contando isso? Porque enquanto nós estamos aqui dentro glorificando a Deus, alguém da nossa casa está recebendo o livramento de Deus. Você crê nisso? Levanta as duas mãos para o céu e solta aquele grito que o diabo não gosta. Olha o que Deus diz: para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olhe para cá, é Deus dizendo assim: eu vou livrar por amor de mim, mas também por amor do meu servo Davi. Não pegou? É Deus dizendo: você acha que eu não tenho visto as suas lágrimas? Você acha que eu não tenho visto as tuas guerras? Você acha que eu não tenho visto quantas vezes você dobra os joelhos nas madrugadas para buscar a face do Eterno? Deus tem visto, e Ele está dizendo: por amor a você, eu vou livrar a sua casa, a sua família, o seu filho, o seu marido, e o meu nome será glorificado. Verso 25, eu termino. Olha o que diz: e sucedeu, pois, que naquela mesma noite. Diga comigo: sucedeu, pois. Lê aí, irmão: sucedeu, pois, que naquela mesma noite. Olhe para cá. Deus não está preso ao tempo. Não, pastor, não. Deus não está preso ao tempo. Quem está preso ao tempo, às horas, às semanas e aos meses, somos nós. Nós estamos presos a tudo isso. E eu vou te provar. Quer ver? Se você tivesse que ir no fórum agora, 8:50, para resolver um problema lá agora, você pode ir no fórum agora, sim ou não? Fala sem medo, sim ou não? Por que não? Porque está fechado. Agora, se Deus quiser ir no fórum agora, Ele pode? Pode ou não pode? Por que Ele pode? Porque Ele é Deus. A porta fechada para Ele é como se estivesse aberta. Ele entra no fórum, vai até a gaveta do arquivo e não precisa escolher o arquivo. Por quê? Ele já sabe qual é o arquivo. Ele pega o arquivo e coloca na mesa. Deus pode ou não pode? Pode ou não pode? Porque Ele é. Sabe qual é o nosso grande problema? É de vir para um culto como esse e ficar esperando de Deus para amanhã. Já reparou que tudo nosso é para amanhã? Uma porta para amanhã, uma cura para amanhã, um milagre para amanhã, uma providência para amanhã. Tudo é para amanhã. Mas só que a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence.
Quer ver? Lembra de Paulo e Silas? Eles estavam presos. Aí está escrito assim, ó, e perto da meia-noite. Não era meia-noite, porque quando bate meia-noite, virou o dia. Acabou quarta-feira e começou a quinta. Mas só que o texto diz assim, e perto da meia, era perto. Podia ser 10 para meia-noite, podia ser 5 para meia-noite, como também podia ser 1 minuto para meia-noite. Porque Deus não vai esperar o dia virar para te abençoar. Quando o dia virar, a bênção já vai estar nas tuas mãos, para a glória de Deus. Olhe para cá. Estava pregando na Assembleia de Deus de Madureira, em Volta Redonda, no Açude 2. Era um congresso de varões. E naquela noite tinha um irmão que antes de ir para a igreja, ele abriu lá o seu notebook e entrou na página de um processo. Ele queria saber como é que estava o andamento do processo. E ele percebeu que o processo estava agarrado. Fechou o notebook e foi para a igreja. E naquela noite, Deus colocou esta palavra na minha boca: o que eu farei não é amanhã, o que eu farei ainda nesta mesma noite. O culto terminou, ele foi embora para casa. Quando chegou em casa, ele lembrou da palavra. Ele disse: Deus falou que é nesta mesma noite. Ele pegou o mesmo notebook, entrou na mesma página, e para a glória de Deus estava escrito lá: causa ganha. Pastor, por que tu está contando isto? Porque o que Deus fará não é amanhã, o que Deus fará é ainda nesta mesma noite. Olha o que diz o texto: e sucedeu, pois, que naquela mesma noite, o que aconteceu? Está lá, e saiu o anjo. Está um ou está o? Está um anjo ou está o anjo? Lê lá, irmão, está um ou o anjo. Quando aparece a expressão um anjo, é qualquer anjo. Mas quando aparece a expressão o anjo, já não é qualquer anjo, é uma teofania. O que isso quer dizer? Isto revela Deus. O que quer dizer o texto? Que o próprio Deus desceu. Para quê? Para guerrear pelo seu povo. É por isso que a Bíblia diz, Deus dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós. Olha lá, irmão, e saiu o anjo. E eu vou dizer mais: anjo de Deus, quando desce, não desce para passear. Esse negócio, o anjo está passeando no meio da igreja, então esse anjo é turista. Anjo que passeia no meio da igreja é turista, irmão. E o único anjo que passeou na Bíblia é o anjo decaído chamado Satanás. Deus pergunta a Satanás: da onde você vem? Aí ele fala: de passear e rodear a terra. O diabo passeia porque é uma toa, mas anjo de Deus, quando desce para executar a ordem de Deus. Aleluia! E diz a Bíblia que quando o anjo do Senhor desceu, feriu, matou 185 mil assírios. Tu tem noção do que é isso, irmãos? 185 mil assírios foram exterminados em fração de segundo. E eu termino agora para a gente orar. O que eu estou dizendo para vocês é que o rei Ezequias não precisou levantar uma espada, não precisou pegar a lança e nem um arco e flecha, porque tem guerras, pastores, que nós não vamos vencer com nossos braços. Tem guerras que nós vamos vencer nos joelhos. Deus me trouxe aqui para dizer para as irmãs, para os irmãos, para os jovens. Deus me trouxe aqui para dizer para esta igreja: sabe esta luta que você está atravessando? Coloca nos seus joelhos hoje. Para de ficar discutindo com o seu adversário, rapaz. Pare de descer ao nível do seu inimigo. É tudo que ele quer, que você desça ao nível dele. Mas só que crente, servo de Deus, não desce no nível do adversário. Servo de Deus desce em oração, em joelhos, porque sabe que Deus vai se levantar para guerrear. Pega esta guerra aí, pega essa situação, pega o que está te afligindo, pega o que está roubando a sua paz aqui hoje e coloca no teu joelho. Porque quando você colocar nos seus joelhos, a situação será mudada e você verá a mão de Deus se movendo em favor da sua vida. Sabe o que aconteceu? O rei da Síria, quando se levantou,
olhou para o seu exército, sabe o que ele viu? Ele viu cadáveres. E está escrito, se cumpre a profecia, ele sobe no seu animal, volta pelo mesmo caminho, como o pregador, de cabeça baixa, frustrado e reconhecendo que o Deus de Judá é Deus. Para onde ele foi? Ele foi para Nínive. E quando chegou em Nínive, está escrito, entrou na casa de um Deus com D minúsculo. E a Bíblia diz assim, e os próprios filhos o matou. O que eu estou dizendo para você, que quem vai guerrear a sua guerra é Deus. Pare de ficar discutindo. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Crente não discute, não bate boca. Levará candaraia. Crente não. Crente coloca nas mãos de Deus e confia nele, porque tudo mais ele fará. Se coloca de pé, por favor, e eu oro. Aleluia. A pergunta que eu faço para terminar essa: em qual área da sua vida que o inimigo mandou uma carta de afronta? Em qual área da sua vida, meu irmão, que o inimigo está te afrontando? Área sentimental, área conjugal, familiar, saúde? Qual é a área que o inimigo enviou uma carta? E esta carta é uma carta de afronta e tem te colocado medo. Eu quero convidar você, com a permissão do pastor Rafael, eu quero convidar você a sair do seu lugar, mas tem que ser muito rápido por causa das horas. Eu não quero passar, a trazer esta situação para o altar de Deus agora. Venha. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Traga essa situação para o altar de Deus agora. Traga essa situação para o altar de Deus agora. Alamante que oreminte fai. Oh, glória a Deus.